Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. PVC gravou o comentário de hoje. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? Tô aqui conversando com vocês assim hoje e amanhã porque tem Libertadores, tem segunda fase eliminatória, aquela que a gente chama de pré-Libertadores. Mas eu vou começar falando de coisa boa, para depois falar de coisa ruim, tá bom? Melhor, né? Vamos começar falando de coisa boa, que é o cenário ideal. O presidente da CBF hoje teve reunião dos clubes na CBF e o presidente Samir Chowdhury deu uma entrevista curta até, mas dizendo que está muito próxima a renovação de contrato de Carlo Ancelotti por mais 4 anos. Durante o Carnaval, o Ancelotti já tinha dado um pouco essa pista, né, dizendo que a tendência, ele disse assim: acho que vou ficar aqui por mais 4 anos. Aí você vai perguntar assim, como é que vai renovar o contrato por mais 4 anos se a gente não sabe nem o que é que vai acontecer na Copa do Mundo? E se o Brasil for eliminado na fase de grupos, que não acontece desde 1966, se o Brasil for eliminado nas oitavas de final, que não acontece desde 1990, e aí, renova o contrato mesmo? Provavelmente o contrato já vai estar renovado, e se a repercussão da Copa for muito ruim, tomara que não, nesse caso, cancela a renovação, paga a multa e demite o treinador. Mas eu acho que tem uma providência justa, o pensamento de fazer um trabalho de longo prazo, bem diferente do que foi o não estudar para a prova dos últimos 4 anos. O Brasil teve 4 técnicos depois da saída do Tite, não demorou muito para começar a articular um trabalho mais organizado, pensando em ganhar a Copa do Mundo. O Brasil está muito atrasado por causa disso e tem que pensar em começar o próximo trabalho corrigindo erros. E tendo o técnico mais vencedor da história da Champions League, o único técnico da história do futebol que conquistou títulos nas 5 principais ligas do planeta, me parece um bom sinal, uma boa intenção da CBF. Claro que a gente sabe que somos brasileiros e um eventual fracasso na Copa do Mundo pode mudar tudo, mas a intenção é muito correta, muito perfeita e deve acontecer, deve ser anunciado nas próximas semanas. Deve ser anunciada nas próximas semanas a renovação do contrato do Carlo Ancelotti. Bom, hoje teve Champions League, com destaque para a vitória do Atlético de Madrid sobre o Clube Bruges por 4-1. No jogo de ida na Bélgica, o Atlético tinha empatado por 3-3, o Atlético está classificado. E amanhã tem o jogo de volta, Real Madrid e Benfica, como a gente falou ontem, com a suspensão preventiva do argentino Prestiani do Benfica pelo caso de racismo com Vinícius Júnior. A punição é branda nesse momento, que é de um jogo só, mas é uma punição preventiva. A UEFA, como a gente contou ontem, tem a promessa de divulgar a punição definitiva em no máximo 30 dias, a partir da terça-feira da semana passada, quando aconteceu o caso de racismo. Mas hoje teve mais uma atuação muito ruim, deprimente, do Benfica e do seu presidente, que é uma lenda do futebol português. Rui Costa foi campeão da Champions League pelo Milan em 2003, jogador de seleção de Copa do Mundo 2002, 2006, jogador de campeão mundial sub-20, é uma lenda do futebol mundial, que conseguiu dizer que o Prestiani é tudo menos racista, quando o mundo enxerga o Prestiani hoje como tudo, principalmente racista. Todas as palavras ruins e mais a óbvia, com os testemunhos do Mbappé e de outros jogadores que foram para a UEFA em forma de processo, e ele vai ser punido. A tendência é que ele pegue 10 jogos de suspensão de competições da UEFA. Isso deve ser anunciado nos próximos 30 dias, mas hoje, de novo, foi muito mal o presidente do Benfica, Rui Costa. Amanhã, 5 da tarde, tem Real Madrid e Benfica no Santiago Bernabéu, em Madrid. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Valeu, PVC. Tudo que ele foi ser racista, né? No fim das contas. E achei graça do PVC batendo na madeira, vazou no ar aqui. Pro Brasil não ser eliminado na fase de grupo da Copa do Mundo. Eu ia falar das Olimpíadas, da Copa do Mundo. Sonoplastia aqui ao vivo, bater também, Débora, ó.